Olá, tudo bem? Você é daquelas pessoas que tem preocupação excessiva com a opinião dos outros? Se você tem que tomar alguma decisão na sua vida, você se preocupa mais com o que os outros vão falar do que com aquilo que você realmente quer? Então, nesse vídeo, nós vamos falar dessas questões. Por que nos preocupamos demais com a opinião dos outros? Se isso é normal ou não, e vamos dar algumas dicas de como conviver melhor dentro dessa dinâmica. Meu nome é Leon, sou psicanalista e você está no canal Psi Diferente. Você já ouviu dizer que não devemos nos preocupar com a opinião dos outros? Na prática não é bem assim, né? Nos preocupar com a opinião dos outros é normal. O que não é normal é que essa preocupação seja excessiva. Por que é normal? Porque nós já nascemos com essa habilidade introjetada no nosso psiquismo, no nosso funcionamento. Por que nós já nascemos com essa habilidade? Porque em algum momento da evolução da espécie humana, esse fator ajudou na nossa sobrevivência. Lá na época das cavernas, quando o homem era nômade, aquele que era acolhido pelo grupo, que era valorizado pelo grupo, ele era protegido. E por isso tinha maiores chances de sobrevivência. E para a pessoa ser valorizada pelo grupo, ela tem que entender quais são as expectativas do grupo em relação a ela e suprir essas expectativas. Por isso, nós temos esse pensamento já introjetado em nós. Qual será a expectativa do outro em relação a mim? E nos dias de hoje, como que isso pode ser útil para nós? Nas nossas relações interpessoais, dentre elas no trabalho e no ramo da afetividade. Vou dar exemplos para você entender melhor. Pense no trabalho. Se você contrata um profissional para construir uma casa para você, e esse profissional tem a habilidade de se preocupar com o que você está pensando, com o que você quer, e ele consegue entender isso e colocar isso na obra, ele vai construir a casa dos seus sonhos. Ele será valorizado por você. Você irá indicá-lo para outras pessoas. E esse profissional irá crescer dentro do seu mercado de trabalho. Por outro lado, aquele profissional que não tem essa habilidade de captar os desejos do seu contratante, irá construir uma casa fora do padrão desejado pelo contratante. O contratante não ficará satisfeito, não irá indicar esse profissional para outras pessoas e o crescimento desse profissional dentro da sua área de trabalho será limitado. No campo das afetividades, como que isso funciona? Tanto no campo das amizades, namoro, casamento, aquela pessoa que tem a habilidade de entender as necessidades e a vontade do outro e consegue suprir essas expectativas do outro, ela é vista como alguém de valor dentro da relação. Ou seja, o outro sempre irá querer cultivar essa pessoa próxima dentro das relações. Agora já um amigo, um namorado, uma namorada, um esposo que não consegue entender os desejos do outro, não consegue suprir as necessidades do outro, não consegue ler as dores do outro, talvez até faça algumas brincadeiras, alguns comentários que esbarrem em alguma ferida, em algum trauma do outro, causando-lhe sofrimento. Então a pessoa que não tem essa capacidade de fazer essa leitura, ela não será vista como alguém de muito valor e poderá ser trocada, ser colocada fora dessa relação. Então essa habilidade de ler, de pensar, de entender no que os outros querem, o que os outros desejam, pode nos ajudar e muito nas relações interpessoais. O grande problema, preste atenção, o grande problema é quando essa preocupação ela é excessiva. Ela passa a trazer dor, sofrimento. Quando eu me preocupo mais com o que o outro está pensando do que com os meus sonhos, com os meus desejos, com a minha felicidade, com a minha vida. Vou dar alguns exemplos para você. Pense em um pai de família que a esposa, os filhos querem sair, querem ir num restaurante ou em uma festa,
E esse pai de família fica pensando, ah, mas será que eu devo ir? O que as pessoas vão pensar de mim se eu for nessa festa ou nesse restaurante? O que elas vão falar? Será que eu estou bem vestido? Será que eu mereço estar lá? Será que esse ambiente é para mim? Então ele fica com esses questionamentos, essas preocupações em relação ao pensamento dos outros e acaba se limitando, tendo uma vida limitada dentro das relações interpessoais. Ele acaba não saindo com a sua família, não indo em festas. Por quê? Porque tem uma vida limitada. Não se permite aproveitar determinados ambientes. Outro exemplo, uma pessoa que tem que tomar uma decisão muito importante na sua vida. Ao invés de ela se preocupar qual é a melhor decisão, qual será melhor para ela, para a família, que vai trazer mais felicidade, mais vantagens, ela fica se preocupando mais com a opinião do outro, o que os outros vão falar, e às vezes toma uma decisão menos assertiva, uma decisão que causa sofrimento ou algum tipo de prejuízo. Então, essa preocupação excessiva, ela é prejudicial para nós e para os outros. Nós devemos saber temperar, saber entender até que ponto essa preocupação tem valor ou não. E por que umas pessoas dependem mais da aprovação dos outros do que outras? Como eu disse, nós já nascemos com essa necessidade implantada no nosso psiquismo. Isso é normal dos seres humanos. Nós temos esse medo da rejeição. Nós buscamos pelo acolhimento social. Isso é normal. Mas quando o bebê humano nasce e vai recebendo incentivos da sua família, seu pai, sua mãe, seus cuidadores primários, tio, amigos, professores, quando ele recebe incentivos, recebe amor, recebe acolhimento, aquele amor incondicional, quando ele entende que mesmo quando ele errar, ele será amado. Mesmo quando ele errar, ele será acolhido, não será expulso de casa. Então ele terá essa necessidade de acolhimento suprida até quando ele erra. Então ele terá tranquilidade para transitar nas relações adultas, nas relações maduras, porque nós erramos, estamos sempre errando. Nem sempre é possível atender as expectativas do outro. Mas essa pessoa que foi amada, se sentiu fortalecida, ela vai saber o seu valor até quando ela erra. E ela terá tranquilidade nessas relações interpessoais. Agora, já por outro lado, aquela pessoa que viveu dentro de um ambiente de muitas regras, muitas exigências, ela nunca era suficiente, nada que ela fazia estava bom, só cobrança, só desaprovação. Ela vai sentir que o valor dela é baixo, que ela está abaixo das expectativas dos pais. Então, ela se sentirá abaixo das expectativas dos outros nas relações interpessoais adultas. Então, ela vai estar sempre preocupada, com medo de errar, sempre com medo de não ser suficiente. Então, ela terá mais preocupação com os desejos dos outros do que com os próprios desejos. Então, isso vai se tornar algo prejudicial para ela e para os outros. E como que funciona o tratamento na clínica das pessoas com esse tipo de pensamento, essa necessidade muito grande de atender às exigências dos outros, né? De saber das opiniões dos outros? No primeiro momento, o psicanalista irá acolher a pessoa, ouvir a pessoa, entender suas dores, angústias, traumas, história de vida. O ambiente deve ser acolhedor e totalmente desprovido de julgamento. Por quê? Porque essa pessoa já está nesse processo porque ela sofreu muito julgamento dos pais e hoje ela se julga muito, ela se cobra muito, ela tem expectativas desleais em relação a ela mesma. Então é necessário que essa pessoa busque entender, busque conhecer o seu valor, que ela tenha amor próprio, que ela tenha autocompaixão. Então é um processo de autoconhecimento e de valorização dela para com ela mesma. O próximo passo é que a pessoa entenda. Se ela quer ser valorizada, ela deve se colocar em ambientes que a valorizem. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa com essa carência exacerbada, ela busca pertencer a qualquer tipo de grupo.
grupo social, grupo de amigos, qualquer tipo de grupo, mesmo que esse grupo seja tóxico, mesmo que esse grupo faça mal para ela. Então ela deve ter esse discernimento, estar atenta e não se colocar nesses ambientes tóxicos, mas buscar por grupos que agreguem valor, valor de acolhimento, né? Valor de proteção, de incentivos. Também é muito comum pessoas que estejam nessa dinâmica se manterem em relacionamentos abusivos. Ela quer pertencer a algum grupo, ela quer pertencer àquele grupo familiar, mesmo que sofrendo, mesmo que abusivo. Por quê? Porque ela sente que ela tem pouco valor. Se ela sair daquele grupo, talvez ela não encontre outro. Então ela se mantém num relacionamento abusivo ou dentro de um grupo tóxico só para ter acolhida, se sentir acolhida, ter essa necessidade de pertencimento suprida. Então é muito importante que dentro do processo o psicanalista ou o psicólogo busque proporcionar a essa pessoa o autoconhecimento, o acolhimento, não ter um olhar crítico, mas buscar o seu fortalecimento e a sua autovalorização. Outro ponto extremamente importante para quem é pai, para quem é mãe, é que a gente, em posse dessas informações, a gente dê um acolhimento maior aos nossos filhos, para que os nossos filhos se sintam amados incondicionalmente, para que eles entendam que até quando eles erram, até quando eles não alcançam as nossas expectativas, os nossos desejos, mesmo assim eles são amados, eles não serão descartados, eles serão sempre protegidos. Por quê? Com isso, eles terão mais segurança quando se tornarem adultos para conviver dentro dessas relações interpessoais de maneira saudável. Eu peço que vocês deem um like, deixem um comentário, compartilhem esse vídeo com pessoas que possam estar precisando desse tipo de conteúdo. Tá joia? Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus.